Antes de que el sol tocara las piedras de la ciudad, antes de que los patios se llenaran de pasos, antes de que los comerciantes abrieran sus puestos y antes de que los hombres importantes del reino se sentaran a discutir asuntos de gobierno, algo ya comenzaba a moverse. No era una batalla, no era una fiesta especial, no era una ceremonia religiosa, era algo más silencioso, más cotidiano y, al mismo tiempo, impresionante. Era la provisión diaria del reino de Salomón. Cada día, la casa real necesitaba ser sostenida. Cada día, las cocinas, los patios, los depósitos, los administradores, los siervos, los oficiales, los visitantes y toda la estructura que rodeaba el trono necesitaban alimento. La Biblia no presenta esto como un simple detalle doméstico. Presenta la mesa de Salomón como una señal de abundancia, orden y grandeza. Porque en los días de Salomón, la mesa del rey no hablaba solo de comida. Hablaba de un reino organizado, hablaba de paz en las fronteras, hablaba de administración, hablaba de riqueza, hablaba de sabiduría aplicada a la vida diaria. Y quizá por eso este tema es tan poderoso, porque no estamos mirando solamente lo que un rey comía, estamos mirando lo que se necesitaba para sostener, todos los días, el reino más abundante de Israel. Según el libro de Un Reyes, la provisión diaria de Salomón era enorme: 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, además de ciervos, gacelas, corzos y aves engordadas. No estamos hablando de una comida ocasional. No estamos hablando de una celebración de un solo día. El texto habla de la provisión de cada día. Ese detalle cambia todo, porque una cosa es imaginar un banquete extraordinario. Otra cosa es imaginar una estructura capaz de sostener semejante abundancia como parte de la rutina. Una mesa así no se improvisaba. Una provisión así no aparecía por accidente. Para que cada día llegara tanta comida a la casa real, tenía que existir una red de campos, pastores, depósitos, caminos, funcionarios, mensajeros, cocineros, servidores, escribas y administradores. Detrás de cada pan servido en la mesa, había tierra sembrada. Detrás de cada animal preparado, había rebaños cuidados durante meses. Detrás de cada jarra, cada saco, cada cesta y cada plato, había personas trabajando. La abundancia de Salomón no era solo una imagen de lujo, era una demostración de organización. Y cuando miramos esa escena con cuidado, comenzamos a entender algo importante. En la Biblia, la sabiduría de Salomón no aparece solamente cuando responde preguntas difíciles. También aparece cuando un reino entero funciona bajo una administración capaz de sostener su vida diaria. Y aquí vale una observación importante. Cuando hablamos de que Salomón alimentaba su reino, no debemos imaginar necesariamente que cada habitante de Israel comía todos los días dentro del palacio. La idea principal es que la casa real, la corte, los oficiales, los servidores, los visitantes, los trabajadores y toda la estructura administrativa del reino eran sostenidos por una provisión gigantesca. Esa mesa representaba el tamaño del reino, representaba el peso de la administración. Representaba cuánta comida era necesaria para mantener funcionando el centro de poder de Israel. Para entrar en esta escena, no debemos imaginar una cocina moderna. No había fogones de metal como los de hoy. No había refrigeradores. No había electricidad. No había hornos industriales. No había camiones descargando alimentos. Todo dependía de manos humanas, animales de carga, caminos de tierra, depósitos, fuego, agua, piedra, madera, barro y tiempo. Podemos imaginar los primeros movimientos del día. Hombres cargando sacos de harina, siervos entrando en patios de piedra, cestos siendo colocados junto a muros, animales siendo conducidos hacia áreas separadas, vasijas de barro llenas, cocineros preparando hornos, agua siendo tracida, leña siendo organizada, supervisores contando provisiones, escribas anotando entregas. Y en medio de todo eso, la ciudad de Jerusalén respiraba como capital de un reino en su momento de mayor esplendor. No era solo comida, era señal de estabilidad. En tiempos de guerra, la comida escasea. En tiempos de caos, los caminos se rompen. En tiempos de crisis, los depósitos se vacían. Pero el relato bíblico describe un reino con abundancia suficiente para sostener una mesa gigantesca todos los días. Un Reyes dice que Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, y que comían, bebían y se alegraban. Esa frase tiene una fuerza enorme, porque muestra que el periodo de Salomón fue recordado como una época de prosperidad, expansión y seguridad. La mesa del rey estaba conectada con el estado del reino. Si la mesa era abundante,
era porque los campos producían. Si los depósitos estaban llenos, era porque había administración. Si los funcionarios podían abastecer la casa real, era porque existía una estructura distribuida por todo el territorio. El texto bíblico también dice que Salomón tenía 12 gobernadores sobre todo Israel, y que cada uno debía proveer para el rey y su casa durante un mes al año. Ese sistema es fundamental, porque nos muestra que la abundancia no estaba concentrada en una sola ciudad. La provisión diaria pasaba por una red nacional. Cada región tenía responsabilidad. Cada mes, una parte del reino sostenía la casa real. Era como si la mesa de Salomón reuniera, en Jerusalén, el fruto de todo Israel, el trigo de los campos, los animales de los rebaños, la caza de ciertas regiones, las aves engordadas, la harina fina, la harina común, los recursos que viajaban desde diferentes lugares hasta el centro del reino. La mesa de Salomón era, de cierta manera, un mapa comestible de su poder. Pero también era un recordatorio de una pregunta profunda. ¿Qué hace un rey con la abundancia que recibe? Porque la Biblia no se interesa por riqueza solo como espectáculo. La riqueza, en la narrativa bíblica, siempre trae una responsabilidad. Salomón pidió sabiduría para gobernar. No pidió primero riquezas. No pidió primero larga vida. No pidió primero la muerte de sus enemigos. Según un Reyes 3, Salomón pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo. Y Dios le concedió sabiduría, pero también le dio riquezas y gloria. Eso nos ayuda a entender la mesa de Salomón. La abundancia no debe ser vista solo como lujo, debe ser vista dentro de una pregunta más grande. ¿Cómo se administra un reino cuando Dios permite que haya prosperidad? Porque abundancia sin sabiduría se convierte en desperdicio. Abundancia sin justicia se convierte en opresión. Abundancia sin gratitud se convierte en orgullo. Abundancia sin orden se convierte en caos. Por eso, este episodio no trata solamente de comida. Trata de una mesa diaria que revelaba el tamaño del reino y, al mismo tiempo, el peso de gobernarlo. Podemos imaginar la escena dentro del palacio. Una mesa baja o varias mesas organizadas, panes siendo colocados, vasijas de barro, jarras con agua, cestos de harina, carnes preparadas, siervos entrando y saliendo. El sonido de pasos sobre piedra, el humo subiendo lentamente, la luz del fuego tocando paredes, y más allá de la comida, hombres de gobierno, oficiales, servidores, mensajeros y visitantes observando una estructura que funcionaba día tras día. La reina de Sabá, cuando visitó a Salomón, quedó profundamente impresionada. El texto dice que ella vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, la comida de su mesa, la manera en que se sentaban sus servidores, el servicio de sus criados, sus vestidos, sus copas y su subida a la casa del Señor, y quedó sin aliento. Ese detalle es muy importante. A rainha não ficou impressionada apenas com palavras. Ela ficou impressionada com uma ordem visível, com uma estrutura, com um reino funcionando, com uma sabedoria que podia ser vista nos detalhes da mesa, da casa, dos servidores, dos rituais e da organização. A mesa de Salomón era uma mensagem. Ela dizia: este reino tem ordem, este reino tem abundância, este reino tem sabedoria, este reino tem estabilidade, mas também precisamos olhar com cuidado. Porque toda grandeza humana carrega risco. O próprio Salomão, que começou pedindo sabedoria, mais tarde enfrentaria perigos espirituais relacionados à riqueza, alianças e influências estrangeiras. A Bíblia não esconde as luzes e sombras dos seus personagens. Por isso, quando olhamos para essa mesa, não devemos enxergar apenas admiração. Devemos enxergar também responsabilidade. A abundância pode apontar para a bênção, mas também pode testar o coração. A mesa pode revelar prosperidade, mas também pode revelar dependência. A pergunta não é apenas quanta comida havia. A pergunta é o que essa abundância fazia com o coração do rei e do povo. Para mim, esta é uma das partes mais fuertes del tema. La Biblia nos permite admirar la abundancia del reino de Salomón, pero también nos obliga a pensar en el peso espiritual de la abundancia, porque tener mucho no significa automáticamente estar cerca de Dios. La verdadera pregunta es si la sabiduría continúa gobernando el corazón cuando la mesa está llena. Volvamos a la provisión diaria. 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina. Estos números no son fáciles de imaginar hoy, porque estamos hablando de medidas antiguas. Los estudiosos discuten las equivalencias exactas, y no es prudente transformar todo en números modernos como si no hubiera ninguna margen de duda. Pero una cosa está clara, era una cantidad enorme. La flor de harina era más fina, más refinada,
probablemente destinada a preparaciones de mayor calidad. La harina común servía para una producción más amplia. Esto significa que a mesa real no tiña apenas volumen, tiña variedad y categoría. No era só alimentar pessoas, era alimentar uma corte, era alimentar uma estrutura social, era sustentar um símbolo de autoridade. Depois vêm os animais, 10 bois gordos, 20 bois de pasto, 100 ovelhas, além de animais de caça e aves engordadas. Essa lista mostra diversidade, abundância e capacidade logística. Os bois gordos provavelmente eram animais preparados com cuidado para consumo especial. Os bois de pasto representavam provisão mais ampla. As ovelhas eram fundamentais na alimentação e na economia antiga. E os animais de caça adicionavam um elemento de variedade e prestígio. Tudo isso, segundo o texto, fazia parte da provisão diária. Então imagine a cena. Antes de alguém se sentar para comer, havia um mundo inteiro trabalhando. Homens no campo, pastores nos rebanhos, servidores nos depósitos, pessoas moendo grãos, pessoas carregando jarros, pessoas acendendo fogo, pessoas limpando espaços, pessoas preparando carne, pessoas distribuindo pão, pessoas conferindo quantidades, pessoas organizando a ordem da mesa. A abundância do reino se tornava visível antes mesmo do alimento ser servido. E isso nos mostra uma verdade prática. Uma grande mesa não começa na hora da refeição. Ela começa muito antes, na fidelidade invisível de quem trabalha para que tudo esteja pronto. Jerusalém, nesse período, não deve ser imaginada como uma cidade qualquer. Era o centro do governo. Era o lugar do palácio. Era o lugar onde decisões eram tomadas. Era também, com Salomão, o lugar do templo. O reinado de Salomão é lembrado como um tempo de construção, administração, sabedoria e riqueza. Mas nada disso funcionaria sem rotina. Às vezes, quando pensamos nos grandes reis bíblicos, imaginamos apenas tronos, coroas, decisões e batalhas, mas um reino também é feito de coisas diárias. Farinha, água, animais, fogo, pão, caminhos, cargas, contagem, serviço, mesa. E talvez isso torne este tema ainda mais interessante. A grandeza do reino aparece em algo que acontece todos os dias. Não é apenas o extraordinário que revela um reino. O cotidiano também revela. A mesa diária de Salomão era uma janela para o funcionamento do seu mundo. E se olharmos com atenção, veremos que essa cena tem pelo menos 3 camadas. A primeira camada é material. Havia comida, havia abundância, havia provisão. Havia recursos reais sendo consumidos e distribuídos. A segunda camada é administrativa. Havia governadores. Havia turnos mensais. Havia regiões sustentando a casa real. Havia uma rede de responsabilidade. A terceira camada é espiritual. Havia uma pergunta sobre sabedoria, gratidão, justiça e fidelidade. Porque a provisão nunca é apenas provisão. Na Bíblia, pão sempre carrega significado. Alimento lembra dependência. Mesa lembra comunhão. Abundância lembra responsabilidade. E governo lembra justiça. Por isso, um vídeo sobre a provisão diária de Salomão não deve parecer apenas um desfile de comida. Deve parecer uma investigação bíblica sobre o que a abundância revela. A abundância revela poder, mas também revela o coração. Revela a organização, mas também revela a dependência. Revela glória, mas também pode revelar perigo. Porque quanto maior a mesa, maior a responsabilidade de quem está à frente dela. Podemos imaginar os depósitos de Jerusalém, sacos de grãos empilhados, cestos de pão, vasijas de barro, cordas, madeira, animais sendo conduzidos, homens contando, mulheres preparando, servidores obedecendo, cozinheiros trabalhando desde cedo. E sobre tudo isso, a consciência de que aquilo não acontecia uma vez por ano. Acontecia continuamente, dia após dia. Essa repetição é o que impressiona. Um banquete único pode ser preparado com esforço extraordinário. Mas uma provisão diária gigantesca exige estrutura permanente. Exige reino funcionando. Exige campo produzindo. Exige estradas minimamente seguras. Exige paz. Exige autoridade. Exige planejamento. E é justamente isso que o texto bíblico quer nos deixar perceber. A abundância de Salomão estava ligada a um período em que Israel viveu uma forma rara de estabilidade. O texto fala de paz em seus domínios. Fala de Judá e Israel habitando seguros. Fala de um reino que se estendia e tinha influência. Fala de sabedoria reconhecida até por outros povos. A mesa era apenas uma parte visível de algo muito maior. E esta parte é importante para o espectador. Quando vemos a mesa de Salomão, não estamos vendo solamente comida. Estamos viendo una fotografía diaria del reino. Si esa mesa estaba llena,
Era porque había campos, trabajadores, rutas, administración, autoridad y paz suficiente para que todo eso llegara a Jerusalén. Mas há outro detalhe que precisamos considerar. A Bíblia mostra a abundância de Salomão com admiração. Mas a história de Salomão também nos ensina a não romantizar o poder. O mesmo reino que parecia tão estável também carregava tensões. A administração exigia tributos, trabalho, organização e pressão sobre o povo. Depois da morte de Salomão, quando Roboão assume, o povo reclama do jugo pesado. Isso nos mostra que a glória de uma corte também pode ter um custo. E essa é uma reflexão importante. A mesa real era abundante, mas quem sustentava essa mesa? Quais regiões enviavam provisões? Quantos trabalhadores participavam desse sistema? Quanta organização era necessária? Quanta pressão podia existir por trás da grandeza? A Bíblia permite que façamos essas perguntas sem destruir o valor do relato. Pelo contrário, essas perguntas tornam o relato mais humano e mais profundo. Porque a história bíblica não é propaganda simples. Ela mostra reis com grandeza e com limites. Mostra bênçãos e riscos. Mostra sabedoria e perigo. Mostra abundância e responsabilidade. Salomão é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia justamente por isso. Ele é o rei da sabedoria, o construtor do templo, o governante de riqueza impressionante, o homem cuja fama atravessou fronteiras. Mas também é um rei cuja história nos obriga a perguntar o que acontece quando a abundância cresce mais rápido do que a vigilância do coração. Por isso, a mesa de Salomão é mais que uma curiosidade. Ela é uma porta de entrada para entender o reinado inteiro. Se quisermos reconstruir essa cena visualmente, não precisamos começar com excesso. Podemos começar com silêncio. Jerusalém ao amanhecer. Um pátio de pedra. Servidores chegando. Sacos sendo descarregados. Farinha caindo em um recipiente. Uma mão acendendo fogo, boi sendo conduzido ao longe, sem violência gráfica, cestos de pão, vasilhas, cozinheiros trabalhando, escriba contando entregas, a mesa sendo preparada. E então, pouco a pouco, o espectador entende. Isso não é uma festa. É o ritmo diário de um reino abundante. A grandeza está justamente no fato de ser cotidiano, todos os dias, cada manhã, cada turno, cada mesa, cada entrega, cada região, cada funcionário, cada refeição. Tudo apontando para um reino que alcançou uma abundância rara na história de Israel, mas também para uma verdade mais profunda. Nenhuma mesa permanece cheia sem ordem, sem trabalho e sem responsabilidade. A mesa de Salomão revelava prosperidade, mas também revelava peso, revelava sabedoria, mas também exigia temor de Deus. Revelava uma época de ouro, mas também anunciava perguntas que o futuro faria ao coração do reino. E talvez seja aqui que esta história conversa com todos nós, porque todo mundo deseja abundância, mas nem todo mundo pensa no peso da abundância. Todo mundo quer uma mesa cheia, mas poucos perguntam se o coração está preparado para administrá-la. Todo mundo admira a prosperidade, mas a Bíblia pergunta: a prosperidade está servindo a sabedoria ou está alimentando o orgulho? Esse é o ponto que transforma este tema de uma curiosidade histórica em um estudo bíblico. A provisão diária de Salomão nos mostra que Deus pode permitir abundância, mas também nos mostra que a abundância precisa ser governada por sabedoria. Sem sabedoria, uma mesa cheia pode se tornar distração. Sem justiça, uma corte rica pode se tornar peso para o povo. Sem gratidão, a prosperidade pode se tornar esquecimento. Sem fidelidade, o brilho de um reino pode esconder rachaduras profundas. Por isso, ao olhar para Jerusalém no tempo de Salomão, não devemos ver apenas ouro, comida e grandeza. Devemos ver também uma pergunta: o que a abundância faz com o coração? A mesa diária de Salomão era imensa, mas o maior teste de um rei nunca foi apenas encher a mesa. Foi permanecer fiel enquanto a mesa estava cheia. Quero deixar uma pergunta para ti. Quando piensas en la mesa de Salomón, ¿qué te llama más la atención? ¿La cantidad de comida, la organización del reino, la sabiduría administrativa o el peligro espiritual de la abundancia? Escribe en los comentarios, porque esa respuesta muestra cómo cada persona entiende el peso de este momento bíblico. A medida que o día avanzaba en Jerusalén, a provisão deixava de ser apenas movimento e se tornava mesa. O que veio dos campos chegava ao palácio. O que saiu dos rebaños entrava na cozinha. O que foi medido nos depósitos era transformado em refeição. O que foi administrado por governadores chegava ao centro do reino, e a mesa real se tornava símbolo de uma época em que Israel experimentou abundância, uma época em que a fama de Salomão atravessou fronteiras.
Uma época em que até reis e rainhas de longe ouviram falar de sua sabedoria, mas também uma época que nos lembra que nenhum brilho humano deve ser observado sem discernimento. Porque a Bíblia não nos convida apenas a admirar, ela nos convida a aprender. E quando aprendemos com Salomão, aprendemos que a sabedoria é mais preciosa do que a riqueza, que a organização é necessária para sustentar a abundância, que a mesa cheia exige responsabilidade, que a prosperidade deve permanecer debaixo do temor do Senhor, e que a verdadeira grandeza de um reino não está somente na quantidade de comida que consome, mas na justiça, na sabedoria e na fidelidade com que administra aquilo que recebeu. Jerusalém, 970 AR-AC. As pedras da cidade guardavam um movimento de um reino abundante. A fumaça das cozinhas subia. Os pães eram preparados. Os animais eram contados. Os servos se moviam. Os administradores observavam. A mesa do rei era sustentada. E todos os dias, a provisão anunciava algo sobre aquele reino. Era um reino grande. Era um reino organizado. Era um reino próspero. Era um reino que carregava a marca da sabedoria de Salomão. Mas também era um reino que precisava lembrar que toda abundância é perigosa quando se separa do temor de Deus. Essa talvez seja a grande lição escondida na mesa. A comida mostra a riqueza. A ordem mostra a sabedoria. Mas a forma como a abundância é tratada revela o coração. E no fim, a mesa diária de Salomão não é apenas uma lista de alimentos antigos. É uma janela para o auge de Israel. Uma janela para a grandeza de um reinado. Uma janela para o funcionamento de uma corte. Uma janela para o peso da sabedoria. E uma janela para uma pergunta que continua atual. Se Deus colocasse abundância em nossas mãos, o que essa abundância revelaria sobre nós? Si este viaje por Jerusalén en tiempos del rey Salomón te ayudó a imaginar con más profundidad la provisión diaria del reino más abundante de Israel, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué ciudad, personaje o escena de la Biblia te gustaría que reconstruyamos en el próximo episodio. Porque la historia bíblica, cuando se cuenta con respeto, contexto y verdad, no es solo memoria del pasado, también es una lámpara encendida sobre las preguntas más profundas del corazón humano. Y en la mesa de Salomón, no vemos solamente comida, vemos abundancia, vemos sabiduría, vemos responsabilidad y vemos el peso de un reino que, cada día, necesitaba ser sostenido.